A Lumen Gentium, ela é essa fantástica para a nossa igreja. Ela foi uma revolução também. Houve o primeiro esquema que ele foi rejeitado. Começa assim. Uma introdução, como sempre. Qual texto que você fazer, qualquer dissertação, você tem que começar com a introdução. Mas o primeiro capítulo era a hierarquia. Depois, a hierarquia que fazia a igreja. Aí vem os leigos. E o termo latino antigo era plantatio ecclesiae. Então, por exemplo, aqui contamos os índios, tudo aí, peladinho para o Brasil afora, vieram os portugueses lá de Portugal e plantaram a igreja aqui no Brasil. Eles trouxeram e plantaram. Aí vieram os espanhóis, plantaram no Peru, plantaram lá na Bolívia, querendo ou não querendo, e plantaram lá uma igreja. É assim que a gente imaginava. Os padres, os bispos, depois o Papa nomeava um bispo, aí ficava a igreja completa, plantada. Dei verbo, perdão, a Lumen Gentium disse, não vai. Aí o céu, aquelas fofocas teológicas, não estava previsto nos esquemas. Aí nasce, ninguém sabe de onde vem, que cabeça humana, mas para nós que temos fé, é o Espírito que vai ajudando a nossa cabeça. Por que nós não vamos pensar primeiro, que é o segundo capítulo, a igreja como um todo, todos iguais? É o povo de Deus. Aí nasce a ideia de povo de Deus, que os teólogos alemão, Herr Professor Dr. von Unzu Joseph Ratzinger já tinha pensado. A igreja como povo de Deus. Depois sim, depois vem a hierarquia, bispo, padre, mas vem uma carapuça forte para nós, padres e bispos. A hierarquia, calhar seus escreve no seu nome, né? Servidor dos servidores. A hierarquia não é superior, mas para servir. Bem diferente de Pio X, que fala que é para mandar e que vocês têm que obedecer. Mas o Vaticano II diz diferente. Diz que a hierarquia existe a serviço do povo de Deus. Então, o mais importante somos nós todos por sermos batizados. E Rômulo vai mais longe. Ele solta assim um pouquinho as ideiazinhas dele, perigosíssimas, entra assim umas pílulazinhas nos textos, assim, muito suave. Ele diz, mais que nos batizados. O povo de Deus vai além dos batizados. Vai desse grande movimento criador de Deus, Pai, que nos criou todos em Cristo, para um dinamismo, para chegarmos sim a ser povo de Deus, igreja de Cristo. Mas se nós não chegarmos lá, o caminho é para lá. Aí vem aquela categoria que os teólogos estão acostumados a usar muito na aula, o famoso existencial sobrenatural. Aí você fala no exame, tira nota 10. Isso é esse dinamismo interior, que é graça, que eles chamam de sobrenatural para dizer isso, que é dom do Senhor, portanto não é o fruto da minha natureza pura, que ela não existe. O que talvez o Vaticano II rompe definitivamente é com uma ideiazinha forte antigamente. Meu tempo de criança era horrível. Era tal natureza pura. Nós somos naturais. Agora vem a graça e cola lá e fica a graça. Então eu brinco muito quando dou exemplos. Assim, nós vamos almoçar. Agora é natural. Não vai comer. Agora, gente, vamos rezar? Ai, Filho, o Espírito Santo ficou sobrenatural. Hannah diria, o ato de nós estarmos juntos, como irmãos, comendo, mesmo sem rezar explicitamente, já é um ato profundamente movido pelo existencial sobrenatural, que é comunhão, que é participação, que é amizade. Mesmo que a gente briga na refeição de vez em quando, faz umas indiretas, mas tudo é por amor, por caridade. Entende? Isso já é o sobrenatural trabalhando. Então é isso a Dei Verbum e mais ainda a Gaudium Spes vai nos ensinando. E tira outro também que eu acho muito bonito quando fala da santidade. Antes os religiosos tinham encampado a santidade, era só nossa, estava nos véus das freiras e nas batinas dos padres. Agora não, agora a santidade é universal para todo mundo. Isso é Vaticano. E a colegialidade, essa nós ainda estamos longe de realizar. Pensar uma igreja colegial, o Papa com os bispos com o clero. E isso é uma grande jogada na igreja de Belo Horizonte, que é a Assembleia do povo de Deus. Isso é colegialidade. É participação de toda a igreja. Isso é Vaticano II. É impensável fora do Vaticano II. E a Gaudium Spes, aí não vai dar tempo quase, porque o tempo está acabando. A Gaudium Spes é a entrada da igreja no mundo, gente. Fiquem sabendo que é o primeiro concílio da história da igreja. E duas coisas, uma ele não fez e outra ele fez.
Ele não fez, não condenou ninguém. Pode ser a pessoa se sentir condenada. Ele não foi feito para condenar nenhuma heresia. Isso disse João 23 logo no início. Portanto, o primeiro concílio, todos os concílios foram convocados para condenar alguma heresia, algum erro, algum racionalismo, ou as duas pessoas em Jesus, ou uma natureza só em Jesus, monofisismo, assim por diante. Aí faz lembrar um professor espanhol, para descansar um pouco, a gente está cansado na palestra, né? Um professor espanhol que dizia assim, Novo Amor, los tres enemigos más grandes de la fe son, en español, ¿no? Monofisismo, el comunismo internacional e os franceses. Era espanhol, dizia que os três maiores inimigos eram o monofisismo, eu lembrei dele. O comunismo internacional, que era um pavor para o espanhol naquela época de Franco, né? E os franceses, que detestavam os franceses, porque todas as ideias novas teológicas vinham da França. E a Espanha era super conservadora, então os franceses eram os maiores inimigos da fé. Mas isso vai divertir um pouquinho. E o concílio, a Gaudium Spes, não, que é um diálogo com esse mundo plural, assim por diante. E última tensão que vai acontecer é esta pós-conciliar. O texto agora, que eu chamaria da recepção. Houve duas grandes recepções, tudo isso é muito simplificado, né? Uma palestrinha assim de 45 minutos, né? Mas vou reduzir a duas só. A recepção mais europeia. Quando eu digo europeia, não quer dizer que não seja nossa. É hegemonicamente europeia. Hegemonia é um conceito que eu gosto muito, que é de Gramsci. A hegemonia é a direção das ideias, aquele que tem maior poder de fazer caminhar as ideias. Mas depois todo mundo vai atrás dele. Faustão é hegemônico domingo. Então todo mundo se faustoneia. Entende? Quer dizer, ele conduz a turma toda a ver as pegadinhas que eles tomam, aquelas cambalhotas, e a pessoa que bebe água pelo nariz, assim por diante. Então, isso é hegemônico. Todo mundo vê. Então fala agora de hegemônico. A recepção europeia tomou o Vaticano II e perguntou quais são os grandes problemas do mundo moderno aos quais ele deu alguma resposta. Portanto, a pergunta dele é da razão. O europeu gosta muito da razão. Como é que explica? Como é que se entende? Como é que eu dou conta disso intelectualmente? Ele é muito mais cabeça. O europeu gosta de dar razão. Ele, la déesse raison. O país tem uma deusa, criou um templo bonito, grande, que o geral terá visitado. La déesse raison, a deusa razão. E Kant também, de Vernunft, de Reine Vernunft. O único que tinha a razão pura é a Kant. As nossas todas são impuras. Entende? Então, de Reine Vernunft, a razão pura. Então, o concílio, se eu quero saber quais são os problemas, tem que ler teólogo europeu mesmo. Diz este problema. Aí fica... E isso que nós ensinamos em grande parte da nossa teologia. Todos nós nos formamos na Europa, não há por outro jeito. Minha teologia é muito europeia. Mas não é a recepção original. É deles, nós assimilamos e gostamos dela, porque ela é gostosa. Agora, a América Latina teve uma recepção importante. Aí estou acabando, faltando 3 minutos e meio. É Medellín. E a intuição de Medellín é interessante. Eu posso contar porque é segredo de confissão. Mas como o pecador já está no céu, Paulo VI ficou muito preocupado porque ele viu que os nossos bispos da América Latina eram pessoas simples, boas, mas ele achou que talvez não tivesse entendido bem o Vaticano II. Quer dizer, não teriam feito aquela recepção intelectual. Então, aconselhou que aqui no Brasil, ele é muito amigo do Helder, que organizasse uma grande reunião de bispos para estudar o Vaticano II e assimilar a recepção europeia. Aí ele mesmo convoca Medellín. E vão lá para Medellín. Ele inaugura em Bogotá, que ele não foi até Medellín, que inclusive era perigosíssimo ir de avião a Medellín, naquela época, não tem um aeroporto fora da cidade. Naquela época não havia não. Você passava entre duas montanhas, e o avião quase as duas asas encostavam nas duas montanhas. É corroso, quase eu quando eu li ali, eu vou morrer agora. Mas cheguei. Entende? Então, lá ele reúne, ele fala para os bispos em Bogotá, e depois os bispos todos vão para Medellín, e desce dessa montanha, metade da montanha está Medellín. E aí a recepção foi original. Ninguém sabe como. Em vez de ser uma recepção europeia, influenciaram Paulo Freire, já
Aí eu tenho que citar uma coisa, que você vai levar um susto. Um pensador, sociólogo, que naquela época tinha umas ideias avançadas, chamada teoria do desenvolvimento. Não sei se vocês ouviram falar dele, Fernando Henrique Cardoso. É esse, Fernando Henrique Cardoso, aquele jogador do Vasco, né? Entende? Junto com Edson Faleto, o chileno, os dois escreveram um livro, Teoria da Dependência. E o outro, muito simples, também aleijadinho, coitadinho, com as pernas meio tortas, que era um peruano, chamado Gustavo Gutierrez, leu isso e traduz isso em teologia. E aí começa a nascer a teologia de libertação. Então, em Medellín, a recepção de Vaticano II foi a partir da opção pelos pobres, das comunidades eclesiais de base, da educação libertadora, Paulo Freire, da vida religiosa inserida. E aí as freiras nos dão quinal, muito mais que os homens. Aí deu uma conversão nos conventos femininos maravilhosas. Mas é que esse catolicão do Rio de Janeiro, que escreveu o outro, esse Corsão meteu o pau nas mãos de Sion, porque largaram as coisas, foram para as periferias. Então a vida religiosa inserida, educação libertadora, comunidade eclesial de base, etc. E um clero pobre, e alguns bispos, inclusive brasileiros, fizeram um certo concordato, tem um nome técnico, eles fizeram a promessa lá na catacumba, o pacto da catacumba, para viver uma vida mais próxima do povo. Então, a recepção do Vaticano II foi entrar dentro do povo e perguntar, daí vêm os problemas, e é esses problemas aos quais queremos dar uma resposta. Obrigado. Muito bem, agradecemos então a palavra do Padre Libânio. E vamos agora entrar um pouco na dinâmica, né, da discussão que vamos fazer. Por favor. Agradecemos ao conferencista e é com satisfação que Dom Valmor de Oliveira de Azevedo oferece ao professor Padre João Batista Libânio uma lembrança da PUC Minas.